Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Atos, capítulo de número 17, versículo de número 30. O versículo nos diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Mais uma vez, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Primeira parte do versículo: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Paulo, no final de sua palestra, volta ao assunto inicial, que era a ignorância humana. Está escrito em Atos 17, 22 e 23 assim: Homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que vos anuncio. Pela inscrição no altar, os atenienses reconheciam ser ignorantes em relação a Deus, e Paulo estava dando provas desta ignorância. Aquilo que os gregos imaginavam ser refinada sabedoria não passava de crassa ignorância espiritual aos olhos do apóstolo Paulo. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Isso não significa que ele não percebesse a ignorância, nem que estivesse aquecido, considerando-a desculpável, mas que em sua longânima misericórdia não deixou cair sobre eles o juízo que mereciam. Atos 14, 16, a qual, nos tempos passados, deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Durante séculos, Deus se mostrou paciente com o pecado e a ignorância dos homens. Está escrito em Romanos 3, 25, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Segunda parte do versículo: ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Até a vinda da revelação verdadeira da natureza de Deus, através de Jesus Cristo, os homens viviam em ignorância dele. Agora, porém, a proclamação do Evangelho traz fim a este tempo. Paulo enfatiza a grandeza de Deus, não apenas como começo e fim de todas as coisas, mas como aquele a quem devemos a nossa existência e a quem precisamos um dia prestar contas. Ele afirmou que todos os seres humanos já sabem isso, portanto são indesculpáveis, pois Deus nunca se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, pois ele tem nos beneficiado lá do céu, dando-nos chuva, tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. Atos 14, 17. Ele sempre se revelou por revelação natural ou por revelação geral. Salmo 19, 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Porém, os seres humanos têm detido a verdade pela injustiça. Está escrito em Romanos 1, 18, 19. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor da terra e do céu, versículo 24, ordena a partir deste tempo, ou melhor, do tempo de Jesus Cristo, do tempo do apóstolo Paulo, que todos os homens se arrependam. Isso é chegado até nós, em todo o lugar. O arrependimento é uma exigência imperativa para todos os seres humanos, sem exceção.
e deve ser exercido por todas as nações, ou por toda a criatura. Marcos 16, versículo 15. Assim Paulo os repreendeu com grande solenidade, para que se arrependessem, antes que fosse tarde demais. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Que Deus em Cristo vos abençoe.